Olá, boa noite. No final do ano passado, jornalistas esportivos anunciaram que a TV Brasil iria cobrir os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro de 2012. Como quem ajeita a bola para chutar para gol, na expectativa de sair na frente, a imprensa especializada mirou o alvo, chutou e fez bater na trave a informação que ainda não havia sido confirmada. O que era para ser um furo de reportagem acabou virando uma barriga, como se diz no jargão do jornalismo. E os torcedores reclamaram a ouvidoria, alguns com a ênfase de quem xinga a mãe do juiz. Mas desta vez é fato, a EBC fechou o contrato para a transmissão dos jogos da Série C do campeonato deste ano. As rodadas começam apenas em junho, mas para o público que há tanto tempo espera para ver seu time na TV, quanto antes a notícia for confirmada, melhor. Demorou para ajeitar a bola no gramado, mas desta vez a EBC marcou o gol. O público na TV já está no ar. Você torce para algum time menor que joga na Série C? Eu acho Gama, gosto do futebol do Gama. Atlético Goianiense. Brasiliense. Brasiliense, Gama, eu torço para esses times aí. Não tem nenhuma simpatia por um time menor, na Série B, na Série C? Não. O Brasiliense. Por ser da nossa cidade, né? Então o Brasiliense é o que a gente tem mais referência aqui. O que você acha da TV Brasil transmitir jogos de times menores e da Série C? Ótimo, porque ultimamente só se transmite os times de elite, né? Os times grandes, os times pequenos nunca tem nenhuma chance para mostrar o seu talento, o seu trabalho. Muito importante, ótimo, gostei. Pra mim tanto faz. Eu não estou afim de esporte não, entendeu? Relacionado ao futebol, eu gosto mesmo de jogar. É bom as pessoas assistirem um pouco os campeonatos locais e saberem um pouco mais sobre o próprio time, porque Brasília vai ter um estádio gigante e não tem torcida para isso, né? Acho que é importante. Acho sim, porque eles vão ter mais reconhecimento, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito local, né? É interessante, né? Que aí eles podem crescer, né? Futuramente eles podem ser Série A. A Constituição de 88 diz que é dever do Estado promover e difundir práticas esportivas como direito de cada um. E no futebol, o direito de cada um inclui também aquele time que luta para sair da lanterna e chegar à primeira divisão. No campeonato deste ano, os torcedores de times que disputam na Série C vão poder ver seus craques na tela da TV Brasil. A Série C, mais conhecida como terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, é o torneio que dá acesso à segunda divisão, a Série B. No total, 20 times disputam 4 vagas. Os 2 últimos classificados acabam rebaixados para a Série D. A primeira edição da Série C aconteceu em 1981. O torneio está na 24ª edição, com a realização das 2 primeiras rodadas nos dias 2 e 9 de junho. Depois, os jogos serão interrompidos por 16 dias para a realização da Copa das Confederações, que este ano acontece no Brasil. O calendário da Série C será retomado a partir de 7 de julho. A novidade é que os jogos vão ser transmitidos este ano pela TV Brasil e pelas rádios Nacional do Rio de Janeiro, Brasília, da Amazônia e do Alto Solimões. O contrato assinado pela EBC garante as transmissões dos jogos regionais pelas emissoras que integram a rede pública de televisão. O torcedor vai poder assistir o Fortaleza do Ceará, o Santa Cruz de Pernambuco, o Guarani de São Paulo, o Brasiliense do Distrito Federal, o Duque de Caxias do Rio, entre outros, clubes que antes não tinham destaque numa emissora aberta. Juntos, eles representam 14 estados brasileiros. Vão ser exibidos em rede nacional pelo menos 2 jogos por rodada, um no sábado e outro no domingo, todos às 7 da noite. A transmissão na televisão dá espaço para que times que não costumam ter essa dimensão nacional tenham, né? Para que regiões do país se vejam representadas no âmbito do futebol,
mas que principalmente para nós é uma oportunidade de falar do Brasil, né? Nós estaremos em contato com as nossas emissoras parceiras para trazer informações sobre as regiões onde os jogos se passam, porque é um campeonato que fala mais para mais estados do que a Série A e a Série B, né? Então a gente tem a oportunidade de falar do Brasil e falar com o Brasil. No próximo bloco, a história de um time escrita pela paixão de um torcedor. Sobre o Bangu Atlético Clube, eu praticamente narrei a vida dele toda, desde a fundação, em 1904 até hoje. É um clube de muitas lutas sociais. A gente volta já. A EBC, aqui em Brasília, tem um jornalista apaixonado por um time que não está entre as grandes estrelas. Mas, na opinião do jornalista, é um time importante pela história que construiu no cenário do futebol brasileiro. O time é o Bangu Atlético Clube e o jornalista é Carlos Molinari. Ele já escreveu 2 livros sobre o time do coração. Molinari é produtor e repórter do Núcleo de Programas Especiais da TV Brasil. Boa noite, Molinari. Obrigada pela sua participação. Boa noite, Regina. Boa noite aos telespectadores do Público na TV. E vamos falar hoje de futebol, vamos falar de Série C, podemos falar também do Bangu Atlético Clube, fazer nossa mesa redonda aqui, né? Mas, Molinari, você é pesquisador e já escreveu 2 livros. Você deve ter muitas histórias para contar, né? Sobre o Bangu Atlético Clube, eu praticamente narrei a vida dele toda, desde a fundação, em 1904 até hoje. É um clube de muitas lutas sociais, é um time proletário de uma fábrica de tecidos, numa época em que o futebol era um esporte mais elitizado, mais voltado para rapazes de boas famílias, como o caso do Fluminense, do Botafogo, e ele vai totalmente na contramão dessa história. Ele permite a participação de operários, de negros, torna-se o pioneiro na aceitação de negros jogando futebol. Então é um clube que batalhou muito para conseguir o seu espaço, o seu lugar ao sol. E fora isso, o futebol gera, claro, cada jogo gera uma história diferente, uma história divertida. Molinari, ser torcedor de um time grande é muito fácil. Conte para o nosso público como é ser torcedor de um time que não está entre os grandes. Mas é divertido. É um barato, porque os torcedores acabam se conhecendo, eles acabam formando uma família. Você não tem que ficar desesperado para comprar ingresso, você chega na hora, tem ingresso, tem lugar na arquibancada aberta para você, não precisa ter aquele desespero, comprar com muita antecedência, vai estar espremido na arquibancada, não. Sobra até espaço, eu acho muito interessante. E todo mundo se conhece, um sabe o nome do outro, sabe onde o outro trabalha, sabe onde mora. Eu acho que tem muitas vantagens. E você vai a estádios também que você não imaginaria nunca que você fosse. Em várias cidades do interior, você vai a lugares que você não pensa atrás do seu time. É bacana. Molinari, mas você não está sozinho nesta arquibancada. Veja só na reportagem. Vou mentir que é um sofrimento, né? A gente está sempre sofrendo, sempre contando os pontinhos, sempre na esperança de subir. Mas é um time que dá muito orgulho, é um time que tem uma torcida muito bonita. Apesar de estar longe da minha cidade natal, que é São Luís, a gente fica mesmo de longe dando força para aquele pessoal que fica lá, né? As unhas não aguentam mais de tanto sofrimento e rezo, torço para que ele sempre esteja na elite do futebol brasileiro, né? Cresci torcendo para o Clube do Remo. O único momento que eu vi o Clube do Remo jogar pela televisão foi quando a TV Cultura do Pará transmitia os jogos do Campeonato Paraense. Não sei falar como que é ser um torcedor de um time grande, que está sempre disputando títulos e tal. Mas para mim, ser torcedor assim, tem os seus dissabores, tem suas tristezas, mas ser torcedor do América tem muita alegria também. Série C a gente ficou só uma vez, mas espero que a gente não volte nunca mais. É isso.
Mas são times grandes, Regina. O pessoal torce para você time poderia grande fazer um comentário sobre isso. Santa Cruz. Santa Cruz é o time de maior torcida, se bobear, em Pernambuco. Foi o que teve as melhores médias na Série C de 2012, médias de públicos no Colosso do Arruda que ultrapassavam a média de times da Série A. O Sampaio Correia, tradicionalíssimo no Maranhão, campeão da Série D no último ano, ascendeu a Série C agora. O pessoal do América Mineiro, o do Remo, do Pará, são clubes que dentro dos seus estados são muito, muito fortes mesmo. Ainda não conseguem ter hoje uma projeção nacional, mas são clubes que eu não deixaria para trás, não. E às vezes a gente acha que nem vai ter audiência por ser times de segunda, terceira divisão. Vai ter audiência sim. Você vai vendo que sai na imprensa, às vezes, blogs comentam, a TV Brasil vai transmitir a Série C e tal, e você vê a quantidade de comentários, muitos comentários positivos, de pessoal, eu vou assistir, eu quero ver, eu me interesso, meu time vai ser televisionado. Tem muita gente já na expectativa do início do Campeonato Brasileiro da Série C. Molinari, nós vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o jornalista Carlos Molinari, falando sobre os jogos, os times e os torcedores da Série C. Molinari, a impressão de quem não entende de futebol é que os times grandes já nasceram grandes e que os times pequenos estão fadados a eternos times pequenos. Como é que é isso? Mas não é a impressão só de quem não entende futebol, não. Na verdade, os times grandes que estão aí hoje já são grandes há pelo menos 80 anos, desde a década de 30, eles mantêm um certo status. Mas esses times... Ou seja, já foram pequenos. Eles começaram, né? Quando está começando ali, todo mundo basicamente é igual. Depois vai aglutinar torcedores, vai começar a ganhar títulos aqui, então vai fazendo boas contratações e vai se tornar grande. Mais ou menos, eu entendo como a partir dos anos 30, eles se tornaram já os grandes que são hoje já em cada estado. Mas os times que estão hoje na Série C, tem muito time aí que é grande. Eu acho que o Guarani é grande, o Fortaleza é grande, Santa Cruz é grande, Sampaio Correia. São times... E, Molinari, há casos de times que já foram, em alguma época, grandes e passaram para essa série? Sim, vários. Até acho por má administração. Você vê que o que acontece é que o time foi decaindo. Já teve na Série A, o Guarani foi campeão da Série A, vai decaindo por erros, acho que administrativos dos suas próprias diretorias. E você, que torce por um time que ainda não chegou na primeira divisão, você se diria um sofredor? Eu me considero uma sofredora, feliz, porém sofredora. Sofredor, mas estamos lá, firme e forte. Vamos ver se agora a gente sobe. Eu sou sofredor, nós somos, na verdade, torcedores. A gente está na torcida e não sofrendo, né? Mas é difícil, principalmente quando na reta final, faltando um jogo para vencer, no mata-mata o Remo vai e perde. Não me considero sofredor, não. Assim, como eu te disse, tem muita alegria. E você, Molinari, se considera um sofredor? É assim mesmo, a gente nunca admite que a gente sofre. A gente acha que vai ficar na torcida, não sofre tanto, mas na verdade sofre muito. E você, como jornalista da TV pública, como você vê a iniciativa da EBC de transmitir os jogos da Série C? Isso é fundamental. Eu acho que são 14 estados que estão representados na Série C. E um campeonato que até o ano passado, pelo menos, só passava para quem tinha TV a cabo. Aí as pessoas tinham acesso. Agora, aberto a todo mundo, na TV aberta, na TV Brasil, vai conseguir aglutinar o maior número de torcedores e pessoas até que adoram futebol. Os horários dos jogos são sábado, 7 da noite, domingo, 7 da noite. Acho que é um horário que não está competindo com as outras redes, com as outras partidas. Então, acho que é uma iniciativa realmente que a gente tem que aplaudir. Agora, a gente está falando da iniciativa da EBC. E para os times? Qual a importância da transmissão? A visibilidade é tudo. No futebol de hoje, a visibilidade é tudo. Tem jogador, você sabe, que se motiva mais quando o jogo está sendo televisionado. Jogo que não está passando na TV, ele corre até menos. Isso acontece. Tem torcedor de time pequeno sabe disso, que às vezes ele não se esforça tanto. Então, para o clube, claro, tem as cotas que o clube acaba ganhando por causa disso, pela sua exibição, o seu direito de, que chama antigamente direito de arena, e para o torcedor, inevitável, ele tem que ver, vai acabar assistindo, e para o jogador também, que às vezes está esquecido, está lá no Luverdense de Lucas do Rio Verde, está no Cuiabá, está no Craque de Catalão, vai conseguir uma exposição nacional, vai poder mostrar o seu trabalho
para o Brasil inteiro, para uma plateia gigantesca. Molinari, o público na TV agradece a sua participação e vamos encerrar o programa com uma homenagem ao seu time, o Bangu Atlético Clube. O futebol foi apresentado aos brasileiros pelos britânicos no século XIX, mas a história, assim como toda boa partida, é marcada pela disputa sobre quem teria sido o verdadeiro precursor do esporte no Brasil. Uma das versões dá a Charles Miller, filho de pai escocês e mãe brasileira, o privilégio de inaugurar o esporte nacional. Outra versão, defendida e documentada em livro pelo jornalista e pesquisador Carlos Molinari, afirma que o futebol brasileiro começou em Bangu, um bairro da zona oeste carioca, numa fábrica de tecidos onde trabalhava o escocês Thomas Donohoe. Mas uma coisa é fato e a história não se confunde. Foi na fábrica de tecidos Bangu que surgiu uma das mais gloriosas lendas do futebol brasileiro, Domingos Antônio da Guia. Domingos da Guia foi trabalhar na fábrica de tecidos apenas para poder jogar na zaga do time. No final da década de 20, o talento do craque já começava a fazer escola. Driblar os adversários a caminho do gol era a marca registrada do jogador. Os zagueiros dos times adversários tentavam imitar a jogada, mas se atrapalhavam. Os dribles de Domingos da Guia e as trapalhadas dos adversários ficaram conhecidos no futebol como domingada. E como sempre acontece com grandes atletas, Domingos da Guia foi campeão por outros times. Em 1933, já era ídolo e campeão no Boca Juniors, da Argentina. Em 1937, voltou ao Brasil para jogar no Flamengo. E reza a lenda que o time mais popular do Brasil deve muito de sua fama ao grande zagueiro. Em 6 anos, Domingos da Guia foi 3 vezes campeão carioca. Participou de 30 jogos pela seleção brasileira e foi eleito o zagueiro mais completo do mundo. Mas foi no Corinthians, na década de 40, que o passe do jogador chegou a ser o mais alto de todos os times, 300 contos de réis, o equivalente a 10 carros de luxo da época. Domingos da Guia se despediu do futebol no time onde começou, o Bangu. E foi para o clube tão importante que o nome do craque passou para a história do futebol na letra do hino, composto por Lamartine Babo. E para você que nos acompanhou, uma boa noite e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta com mais uma edição do programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação.